Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Tucão na área do canal Bora DVD. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu mostro DVDs originais da minha coleção de DVDs que eles serão sorteados um por um na minha lista. E o que aparecer de resultado lá embaixo é o DVD que eu vou mostrar aqui no meu canal. Lembrando a todos que terá vídeo novo às 10 horas da manhã, 14 horas da tarde e 19 horas da noite de segunda a sábado. E um lembrete para quem é novo aqui no canal que gosta de DVDs, menus, coleciona DVDs originais ou simplesmente ama o cinema, já deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. Bom, o DVD sorteado de hoje é uma sequência de um filme de terror que se passa em uma das casas mais assustadoras do cinema. Tem uma mansão abandonada, fantasmas, mortes, uma estátua amaldiçoada e um grupo de pessoas que decide entrar novamente naquele lugar. Porque o DVD sorteado de hoje é... De Volta à Casa da Colina. Hoje eu vou mostrar o DVD completo, o menu do DVD... E no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouco da sinopse do filme com spoilers, dando a minha opinião sincera e a nota que eu vou dar para esse filme aqui. Então, falar um pouquinho do contexto desse filme aqui. O filme De Volta à Casa da Colina, ele foi lançado em 2007 e é a continuação de A Casa da Colina de 1999 que eu já mostrei aqui no meu canal, vai estar aqui no encarte quem quiser ver o vídeo. Diferente do primeiro filme, essa sequência foi lançada diretamente em DVD. A história volta para o antigo manicômio conhecido como Casa da Colina. Dessa vez, acompanhamos Ariel Wolf, irmã de Sarah Wolf, uma das sobreviventes dos acontecimentos do filme anterior. Depois da morte de sua irmã, Ariel acaba descobrindo informações sobre uma misteriosa estátua amaldiçoada escondida dentro do local, e um grupo de pessoas decide entrar na casa para encontrá-la. O diretor desse filme aqui é o Victor Garcia, que vocês estão vendo aí alguns outros filmes que ele fez. Esse foi o primeiro longa-metragem dirigido por ele, uma curiosidade, tá? E trazendo aqui alguns atores meio desconhecidos, como Amanda Richter, que interpreta Ariel Wolf, tá? Não vou citar todos eles. E, sério, eu achei esse filme apenas razoável. Eu não curti muito o primeiro filme, mas esse aqui eu também achei razoável. Eu achei esse daqui meio melhor que o primeiro, tá? Ele tem uma atmosfera de terror interessante, tem bastante violência e algumas cenas de mortes. Mas eu acho que ele fica também abaixo do primeiro filme. Eu não curto muito os filmes A Casa da Colina, eu prefiro muito 13 Fantasmas, tá? Mas no finalzinho do vídeo eu vou falar mais a minha opinião sincera. Mas vou dar mais detalhes sobre o filme De Volta à Casa da Colina, tá bom? Então eu vou começar aqui mostrando a edição em DVD para vocês primeiro. Olha só, essa daqui é a arte da capa da frente do mesmo produtor de Matrix e A Colheita do Mal, que eu já mostrei todos esses aqui no meu canal. Parceria aqui, ó, da Warner Premium. Eu quis colocar no estojinho vermelho, porque essa da capa da arte da frente lembra muito... Fica bem melhor com o estojo vermelho. Aqui está a lombada. A parte de trás. Cenas de morte inventivas e cruéis. E em voltas... Nossa, tá meio estranho de ler aqui. Envoltas em um mistério tenso, Jeffrey Combs exala pura maldade. Nossa senhora, tá meio esquisito, tá meio estranho de ler essa frase aqui. Um pouco aqui da sinopse do filme, contém alguns bônus nessa edição. A duração do filme é um pouco curta, 1 hora e 21 minutos. E a classificação para maiores de 18 anos, porque o tema é terror em casa assombrada e contém violência e tensão. Nessa edição aqui possui o áudio em português, porque o primeiro, A Casa da Colina, não possui o áudio em português. E abrindo aqui está a arte do disco, essa artezinha aqui diferente da arte da capa da frente. E essa daqui é a porcentagem do filme no Rotten Tomatoes, 43% a crítica e 20% o público. Finalzinho do vídeo vou falar a minha opinião sincera desse filme e a nota que eu vou dar pra ele também. Beleza, então, esse daqui foi o DVD. Agora vocês dão uma olhadinha aí no menu do DVD com bastante detalhes. Antes do menu não teve nenhum trailer de outros filmes, tá?
Então curtem aí o menu de Volta à Casa da Colina. Desculpa, tá? Desculpa. Não, que é isso. Fica à vontade. Mãe, olha, eu tô ocupada. Mamãe? Mãe, o que houve? Bom, gente, chegou a hora de eu falar um pouco sobre o filme De Volta à Casa da Colina, continuação de A Casa da Colina. Agora eu vou contar um pouco da sinopse, explicar a história, falar dos personagens, destacar as partes mais importantes e também explicar o final desse filme de terror. Mas já vou avisando, a partir daqui terá bastante spoilers. Então, se vocês ainda não assistiram o filme e não querem saber nada da história, talvez seja melhor assistirem o filme primeiro. Agora, se vocês já viram o filme ou não se importa com bastante spoilers, então fica comigo e curte essa sinopse completa que eu vou falar pra vocês da continuação de Volta à Casa da Colina. Então, bora lá começar. A história acontece novamente na famosa Casa da Colina, um lugar conhecido por seus acontecimentos macabros e por sua história extremamente violenta. Depois dos acontecimentos do primeiro filme, a casa continua abandonada, mas tudo muda quando um grupo de pessoas decide entrar no local em busca de uma série de estátuas antigas e valiosas, que estão escondidas dentro da mansão. O que eles não sabem é que a Casa da Colina guarda muito mais do que objetos valiosos. O lugar possui uma história marcada por experiências cruéis realizadas pelo antigo dono da casa, Dr. Richard Vanacut. E quem entra naquela mansão acaba descobrindo que alguns dos horrores do passado ainda estão presentes. Próximo capítulo, A Casa da Colina. A mansão continua sendo praticamente um personagem da própria história. O local é enorme, escuro e cheio de corredores, quartos e passagens secretas. A casa foi construída para provocar medo e confusão em quem entra nela. Além disso, existem diversas histórias sobre pessoas que morreram naquele lugar. O passado do Dr. Vanacut é especialmente assustador. Ele realizava experimentos terríveis com seus pacientes e tratava as pessoas de maneira desumana. Por causa de tudo isso, a casa acabou se tornando um lugar associado ao sobrenatural. Próximo capítulo, A Busca pelo Tesouro. O grupo entra na casa procurando as valiosas estátuas. A princípio parece que a missão será relativamente simples. Eles acreditam que poderão entrar, encontrar os objetos e sair rapidamente. Mas logo percebem que estão presos em uma situação muito maior. A casa começa a revelar seus segredos e os personagens começam a perceber que existe alguma coisa sobrenatural acontecendo. Próximo capítulo, Os Fantasmas. Conforme o grupo explora a mansão, os personagens começam a encontrar manifestações sobrenaturais. Os fantasmas das pessoas que morreram na casa aparecem e começam a atormentar os invasores. E o problema é que eles não sabem exatamente em quem pode confiar. As mortes começam a acontecer e o grupo percebe que precisa encontrar uma maneira de escapar. Mas sair da Casa da Colina não é tão fácil quanto entrar. Próximo capítulo, a história do Dr. Vanacut. Aos poucos, os personagens descobrem mais sobre o passado do médico. Dr. Richard Vanacut era responsável pelo antigo hospital psiquiátrico instalado na casa. Ele realizava experiências extremamente violentas e cruéis. Os seus pacientes eram submetidos a tratamentos desumanos. Esses acontecimentos ajudaram a transformar a casa em um lugar amaldiçoado. A presença do Vanacut continua ligada ao local mesmo depois de sua morte. Próximo capítulo, A Sobrevivência. Os personagens começam a ser perseguidos e precisam lutar para sobreviver. O filme apresenta várias mortes violentas e cenas de terror.
A cada momento, o grupo diminui. Eles precisam descobrir o que está acontecendo e encontrar uma maneira de sair vivos da casa. Enquanto isso, a busca pelas estátuas vai ficando cada vez menos importante. Sobreviver passa a ser a prioridade. E para finalizar, o sobrenatural. Uma das características mais importantes do filme é que a Casa da Colina não é simplesmente uma casa assustadora. Existe realmente uma força sobrenatural agindo dentro dela. Os espíritos das pessoas que morreram no local continuam presos à mansão, e isso faz com que os personagens enfrentam situações que não conseguem explicar apenas pela lógica. Na reta final, os sobreviventes descobrem que a casa está diretamente ligada aos espíritos das pessoas que morreram ali. Os acontecimentos sobrenaturais fazem parte da maldição, que envolve a mansão. A ligação com o Vanakut também continua sendo importante. Os personagens finalmente conseguem escapar da casa, mas fica claro que o mal daquele lugar não desapareceu completamente. E o filme termina deixando a sensação de que a Casa da Colina continuará sendo um lugar amaldiçoado. Mais uma coisa eu vou falar sobre o diretor, o Victor Garcia, que dirigiu De Volta à Casa da Colina. O filme foi lançado diretamente em vídeo e funciona como uma continuação de A Casa da Colina, lançada em 1999. A produção mantém a ideia de um grupo de pessoas entrando em uma mansão assombrada e tentando sobreviver aos horrores que encontram. Eu esqueci de falar um dos personagens. Aqui acompanhamos a Ariel Wolf, que a Ariel é uma das personagens centrais da história. Ela entra na casa acreditando que está participando de uma missão relacionada às estátuas, mas acaba tendo que lutar pela sua própria sobrevivência. O Paul aqui acompanha Ariel na investigação dentro da casa. Ele também acaba envolvido nos acontecimentos sobrenaturais. Também temos aqui o Jeffrey Combs, que interpreta novamente o sinistro Dr. Vanakut. O personagem é uma das principais ligações entre a história e os acontecimentos do primeiro filme. E para finalizar, a Michelle é uma das integrantes do grupo que entra na casa. Ela acaba enfrentando os perigos sobrenaturais da missão. Vou falar um dos pontos positivos desse filme aqui. A Casa da Colina continua sendo um cenário interessante. O clima sombrio combina com a proposta, possui algumas cenas de terror bem feitas, as mortes são bastante violentas, a história mantém a ligação com o primeiro filme, o Dr. Vanakut continua sendo uma figura assustadora. É um filme rápido e fácil de acompanhar, mas também depende dos pontos negativos, como o roteiro é bastante simples, alguns personagens não são muito desenvolvidos, algumas situações são bastante previsíveis. O terror poderia ser mais assustador. O lançamento direto em vídeo é perceptível na produção. E algumas explicações sobre a casa e os fantasmas poderiam ser mais desenvolvidos e explicados. Na minha opinião, De Volta à Casa da Colina é uma continuação que consegue entregar algumas coisas interessantes, mas está longe de ser tão marcante quanto poderia ser. Que eu prefiro esse, eu prefiro, tá? Mas não é assim, tá? O meu favorito de todos. Eu gosto da ideia de voltar para a Casa da Colina e continuar explorando a história naquele lugar. A mansão continua sendo o principal destaque do filme. O cenário é sombrio, cheio de corredores e ambientes assustadores, e combina muito bem com a história de terror e horror. Também gostei da presença do Dr. Vanakut, porque ele mantém uma ligação importante com o primeiro filme. Porém, eu acho que o roteiro aqui é simples demais. Os personagens não são tão interessantes quanto poderiam ser, e muitas das situações acabam seguindo um caminho bastante previsível. Além disso, eu senti falta de um suspense mais forte. O filme aposta bastante nas mortes e nos elementos sobrenaturais, mas nem sempre consegue criar aquela sensação de tensão que faria o espectador ficar realmente assustado. Para mim, é uma continuação que funciona mais como um filme de terror simples para assistir sem grandes expectativas. Eu não considero ele ruim, mas também não acho que seja uma sequência indispensável. E a nota que eu vou dar para o filme De Volta à Casa da Colina é 5. É um filme de terror que possui uma boa ambientação, algumas cenas interessantes e mantém a ligação com o primeiro filme.
Porém, o roteiro ainda é simples, os personagens são pouco desenvolvidos e a falta de um suspense mais forte acabam prejudicando bastante a experiência. Ele é assistível, mas ele poderia ser muito melhor. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo mostrando o DVD de Volta à Casa da Colina aqui no meu canal. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da continuação de Volta à Casa da Colina? Qual nota vocês dariam para esse filme de 0 a 10? Vocês preferem A Casa da Colina ou De Volta à Casa da Colina? E se vocês recebessem a oportunidade de entrar nessa casa para encontrar um tesouro, vocês teriam coragem de entrar? Escreva aqui nos comentários. Eu vou adorar ler a opinião de cada um de vocês e saber a nota que vocês dariam para o filme. Também não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos de DVDs. E acompanhe os próximos vídeos, porque qualquer DVD pode aparecer aqui no meu canal. Fechou? Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Eu vejo vocês até o próximo vídeo ou até o próximo DVD.